Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Meus queridos filhos, nós hoje celebramos a memória litúrgica de São Francisco de Assis, que foi, assim como Santo Tomás, assim como Santo Agostinho antes deles, assim como Santo Inácio de Loyola depois deles, destes homens que podemos dizer que a vida foi uma resposta de Deus aos problemas da igreja de seus tempos. Mas além disso, assim como estes outros santos, Francisco de Assis, nós podemos dizer que ajudou a formar esta sociedade ocidental. Sua vida foi de tal maneira determinante para a nossa cultura, para a história da humanidade, que ajudou a formar esta sociedade ao qual nós estamos inseridos ainda hoje no século XXI. Mesmo assim, mesmo São Francisco sendo tão popular, mesmo a vida de Francisco tendo sido tão importante para a igreja e para a história, a visão que muitos hoje têm deste santo é bastante deturpada. Vocês vejam, muitas pessoas enxergam São Francisco como um pacifista, uma espécie de hippie medieval, um ecologista, defensor dos animaizinhos, ou mesmo hoje ele é retratado até de uma maneira não muito masculina. Muitos enxergam em Francisco uma espécie de revolucionário, um proto-comunista. E a verdade é que Francisco não foi nada disso. Francisco não foi um hippie medieval, não foi um pacifista, não foi um defensor de bichinhos vegano, e muito menos foi um proto-comunista, um revolucionário. Francisco de Assis foi um santo. O que significa dizer isso? Significa dizer que Francisco viveu a sua vida de tal maneira aberto à graça. Significa dizer que Francisco entregou de tal maneira a sua vida a Deus e à igreja que ele foi um outro Cristo. Francisco viveu com perfeição aquilo que São Paulo dizia: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. E esta identificação radical com nosso Senhor se deu de tal maneira que nosso Senhor Jesus Cristo lhe permitiu viver em sua carne as marcas da paixão. São Francisco sofreu os santos estigmas. Mas além desta identificação sobrenatural com a paixão de nosso Senhor, o que mais caracteriza Francisco em sua santidade, a maior identificação de Francisco com nosso Senhor Jesus Cristo, é o esvaziamento de si. Nosso Senhor, para nos salvar, ele se faz homem. Nós dizemos na teologia que nosso Senhor se esvaziou, a kenosis de nosso Senhor Jesus Cristo, na encarnação, que se fez em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. O que isso significa? Que nosso Senhor sofreu todas as limitações que nós humanos sofremos. Nosso Senhor passou fome, nosso Senhor teve sede, passou frio, teve medo. É muito provável que tenha passado muitas privações, principalmente na sua infância. Vocês lembram que quando Herodes mandou matar todas as crianças pequenas, São José teve que pegar Nosso Senhor e Nossa Senhora e sair correndo para o Egito. Essa deve ter sido um dos momentos difíceis da Sagrada Família. Devem ter passado maus bocados.
Nosso Senhor sofreu a humilhação, a rejeição, a solidão, a decepção pela traição dos seus. Nosso Senhor sofreu escárnio, sofreu na sua carne a paixão, foi esbofeteado, chicoteado, tratado como o pior dos bandidos, ou tratado de uma maneira que nenhum ser humano merece, nem mesmo o pior dos bandidos. Para nos salvar, Deus se rebaixou à condição humana. Deus poderia ter nos salvado dizendo: bom, se vocês querem ser redimidos, melhorem suas vidas, venham até mim, se convertam e pronto, só. Mas não, para nos salvar, Deus se rebaixou, Deus se fez como nós, Deus assumiu as nossas misérias. De uma maneira análoga, Francisco, que era um jovem, dizem, muito bonito, um jovem bem nascido, né? Um jovem rico, que poderia ter sido um bom católico de sua época, ter se casado com uma bela mulher, quem sabe com Santa Clara, poderia ter vivido um matrimônio santo, feliz, poderia ter ajudado a igreja com sua fortuna, poderia ter vivido uma vida tranquila, uma vida pacata, poderia ter sido simplesmente mais um Francisco, como tantos Franciscos existiram antes dele. Mas Francisco percebeu que na sua época muitas pessoas estavam longe do Evangelho. Muitas pessoas não podiam se aproximar de nosso Senhor Jesus Cristo porque viviam à margem da sociedade. Eram de tal maneira miseráveis, doentes, que eram simplesmente incapazes de receber a mensagem, seja porque não tinham as condições humanas necessárias, seja porque não houvesse quem olhasse para aquelas almas. E é por isso que Francisco abre mão de sua vida, abre mão de sua riqueza, abre mão de qualquer posse para se tornar um mendigo, um morador de rua, um miserável, para anunciar aos miseráveis a boa nova do Evangelho, de que há algo mais além desta vida do que o sofrimento, de que há um Deus que também se fez miserável e que nos ama para nos redimir, assumir os nossos sofrimentos, assumir as nossas dores. Francisco também, para levar a salvação àqueles que não conheciam Deus, se fez como um pequenino, se fez como um miserável, se fez como um mendigo. Francisco não quis acabar com a pobreza. Francisco era inteligente demais para acreditar numa ingenuidade dessa. Nosso Senhor nos deixou bem claro que pobre nós sempre teremos. O problema da desigualdade, o problema da miséria é consequência do pecado. A luta de Francisco não era contra a pobreza. Francisco se fez pobre. Francisco se fez mendigo. A luta de Francisco não era por uma melhor distribuição de renda, não era para acabar com as desigualdades sociais. A luta de Francisco é para levar o Evangelho àqueles que não conheciam, àqueles que não tinham absolutamente nenhuma possibilidade de conhecer nosso Senhor Jesus Cristo, porque estavam à margem da sociedade. São Francisco não pretendia solucionar o insolucionável. São Francisco apenas queria amar.
E a vida de São Francisco pode lançar uma luz aos nossos dilemas cotidianos. Porque muitas vezes nós nos deparamos com pessoas, os padres, mas vocês todos nos encontramos diante de situações que humanamente são insolúveis. E não devemos oferecer ilusões ou falsas promessas de cura, de soluções mirabolantes, soluções mágicas. O que nós podemos e devemos oferecer é a nossa compaixão, é o nosso ombro amigo, a nossa presença solidária, a esperança da vida eterna diante de uma pessoa que sofre uma doença incurável. Não tenho como lhe prometer uma cura milagrosa que talvez Deus não esteja disposto a oferecer. Mas eu posso sofrer com esta pessoa, posso cuidar dela, posso dedicar-me a estar com a pessoa doente, a animá-la, a falar-lhe do céu, a convidá-la a oferecer as suas dores, as dores de Cristo, a oferecer seus sacrifícios físicos pelas almas, pela conversão das almas. Como eu posso resolver o problema de uma pessoa que perdeu um ente querido? Eu não tenho como ressuscitar os mortos, mas posso lhe falar do céu, posso lhe falar da vida eterna, posso chorar com ela, posso lhe oferecer a minha companhia, o meu amor. São Francisco nos ensina que a nossa compaixão, às vezes, é a melhor coisa que podemos oferecer. O sofrer junto, a empatia. No final das contas, o amor vale muito mais do que dinheiro, vale muito mais do que revoluções e transformações mágicas. Que São Francisco nos ajude a amar a Jesus Cristo presente no irmão que sofre, do irmão que padece, do irmão que precisa do nosso amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós.